Vamos dar agora a mais um webinar da Solarize. Nesse momento, ainda falando do PVSol, uma questão que vai ser tratada hoje, ela foi levantada na semana passada, no webinar do dia 20 de março. E então nós vamos esse tema. E a ideia é a gente manter às sextas, 10 horas da manhã, um programa de webinares. Então, para a semana que vem, vou adiantar para vocês que já estão aqui com a gente nesse momento, a gente vai falar sobre drone como ferramenta de trabalho, de inspeção, monitoramento, manutenção em sistemas fotovoltaicos de pequeno e grande porte, tá? A empresa 6D, nossa parceira, que vai fazer a apresentação. Então, vou passar a palavra aqui para o Hans, para a gente começar, então, o nosso webinar. E pedir a todos que mantenham os seus microfones e vídeos desligados. E o chat eu estou aqui monitorando. Quem tiver alguma questão, por favor, escreva. E ao longo da apresentação, o Hans vai fazer alguns intervalos, se tem alguma questão e outra hora, tá? Após a gente pode conversar também, sem problema, tá bom? Beleza, então. Então, Hans, a palavra, por favor. Bom dia. Estão me vendo, ouvindo? Tudo certo? Se não reclamem. Então tá bom. Estou vendo mais o Mauro aqui. Então, estamos aqui, todo mundo em casa, né? Pelo menos eu estou na minha casa, o Mauro está no sítio dele. Vocês estão vendo aí o ambiente rústico, bem isolado na serra, carioca. E temos pessoas aí do Brasil inteiro juntos aqui. Bem, já que a gente está nesse momento, vamos aproveitar da melhor forma que a gente pode. Então, vamos aproveitar a internet, que está bem carregada, com um monte de lives, um monte de webinars. Estamos juntos nisso para disseminar conhecimento, para conversar, ficar juntos e preparar os próximos trabalhos. Vou abrir aqui a minha tela do... Deixa eu ver. Aqui. Vou compartilhar minha tela agora. Pronto. Vocês estão vendo aí a apresentação? Então, vamos falar hoje sobre conexão de módulos diferentes no mesmo string. O Mauro já disse que isso apareceu semana passada e eu vou até retomar um pouquinho do webinar da semana passada para fazer essa conexão. Um pouco sobre a Solarize, quase todos que estão aí devem conhecer a gente, mas tem um ou outro novo entrando aqui, então vamos explicar um pouco como que a gente trabalha. A gente se destaca pelo pioneirismo e pela independência. Pioneirismo porque a gente já faz cursos de energia solar desde 2008, quando pouquíssima gente ainda falava no tema. A primeira instalação no Rio de Janeiro conectada à rede foi nossa, aqui na minha casa, que também é a sede da empresa. A gente tem uma forte atuação social, a rede Favela Sustentável é uma rede aqui no Rio, onde fazemos parte, e já fizemos documentos para submeter a ANEEL, estamos preparando uma instalação piloto aqui, estamos conectando com muitas pessoas que estão precisando da energia solar para ficar mais sustentável financeiramente e também para alavancar a sustentabilidade do Brasil inteiro. Ganhamos um auto-reconhecimento com essa atuação toda. A independência é importante, né? A gente não revende equipamento, a gente pode falar tranquilamente sobre vantagem e desvantagem de todo o equipamento. E com isso, nos tornamos referência e nos juntamos, nos fixamos nessa meta. Né? Nosso produto é o conhecimento. Então, a gente entrega conhecimento igual hoje, igual no nosso site, onde tem um manual de energia solar grátis para download.
Então, a gente entrega conhecimento, facilmente tem que cobrar, né? Porque as nossas contas também não se pagam sozinhas. Tem vários programas de TV, como Cidades e Soluções, onde a gente apareceu e vai aparecer mais ainda. Nosso plano de capacitação mostra os cursos que estamos oferecendo, né? Do lado esquerdo, os cursos básicos, instalador e projetista formam uma dupla. Instalador é mão na massa, projetista é conceitual. Mas as duas, né, se comunicam fortemente. E tem de sistemas isolados que tem parte prática, tem parte teórica. Os outros cursos são mais avançados. Tem curso de planejamento de usinas, cálculo de esforço. Então, tem uma série de cursos. E a gente vai trazer parte desse conhecimento para vocês agora nos webinars durante esse período. E a gente está estudando o que a gente consegue transformar também em curso online, que era uma demanda de vocês já de longa data, né, para facilitar a chegada do conhecimento. Então, vamos entrar aqui no texto, no assunto do webinar hoje. A questão é a conexão de módulos diferentes no mesmo string. A primeira pergunta, podemos fazer isso? Isso é permitido? E depois vamos ver o que acontece, né, quando a gente mistura módulos diferentes no mesmo string. Tem descasamento, né, o termo em inglês mismatch, entre os módulos, porque cada um tem características elétricas diferentes. E pode ter outros efeitos que nós vamos analisar. A primeira pergunta, podemos misturar módulos diferentes? Né? Na teoria, no curso básico, nós ensinamos que não se deve fazer isso. Mas a dura realidade é diferente. Quando você tem uma instalação e alguns módulos foram danificados, por exemplo, por eventos na ventania ou por danos internos mesmo, você vai ter que trocar esses módulos. E os módulos que você compra hoje no mercado já não são os mesmos da época da instalação, porque a tecnologia avança e a potência aumenta. Então, você vai ter que trocar módulos, você não vai conseguir fugir disso se quiser manter o sistema funcionando. Outra questão que a gente já discutiu na semana passada é a ampliação de um sistema existente. Você quer colocar mais módulos no sistema que já está funcionando e a mesma questão, os módulos da época já não são mais vendidos. Nós já discutimos isso semana passada, tem o vídeo lá no YouTube, no site, a gravação do webinar, mas eu vou entrar novamente na mesma discussão porque tem uma opção a mais que a gente não viu semana passada. Quais são as questões por trás? A mistura de módulos, ela vai trazer ganhos ou ela vai trazer perdas? Ou um pouco dos dois? Tem uma pergunta se tem riscos elétricos, né? Por exemplo, corrente reversa. Né? O novo módulo, em geral, tem uma corrente superior, uma tensão superior. Isso pode colocar em risco os módulos antigos? E mais uma pergunta, né? Se eu tenho que misturar, como que eu faço a melhor mistura? Se eu tenho vários strings, eu posso colocar um novo em cada string, ou eu posso colocar vários, posso substituir um string inteiro, colocar em paralelo com outros. Bem, vamos falar sobre isso. Está tudo funcionando bem, Mauro? Alguém reclamando que não está escutando ou está tudo certo? Bom, sem resposta, espero que está tudo certo. Eu não estou vendo o... Está funcionando, Hans. Tem um colega só, um amigo, que não está vendo, ele está ele não está recebendo a... mas é o único que estava com esse problema. Ele está reentrando. Tá certo. Estamos com 37 participantes agora. Então, vamos começar com os princípios elétricos.
A conexão em paralelo, que nós discutimos semana passada, seria a seguinte. Um string em azul com módulos antigos é conectado em paralelo com um string verde com módulos novos. Os dois conectados em paralelo são ligados ao inversor, que recebe essa energia, transforma em corrente alternada. Na ligação em paralelo, a lei ôhmica nos ensina que a corrente é adicionada, é somada. Então, eu tenho um string 1, que vem dos módulos azuis, e um string 2, que vem dos módulos verdes. Nesse exemplo aqui, o string 1 tem uma corrente inferior ao string 2, mas a tensão de circuito aberto é mais alta do que a tensão de circuito aberto do string verde, e com isso também a tensão de ponto de máxima potência. Aqui, ó. Azul é mais alto do que verde. Quando eu conecto os dois strings juntos, as correntes se adicionam. Então, aqui embaixo, a curva vermelha é mais alta, a soma dos outros. Ela tem o mesmo formato de descida leve no início, e aí chega um certo ponto onde ela tem a primeira queda. Esse ponto é o ponto de máxima potência do string verde. Essa queda aqui se reflete na curva vermelha. Depois ela desce e chega no patamar, que é o mesmo patamar da curva azul. Neste ponto aqui, o string verde ele já não contribui com muita corrente, com pouca corrente apenas. E depois o string azul, né, ele tem também a forte queda, então essa forte queda se reflete aqui na curva vermelha. Mauro, dá para ver o meu mouse, que eu estou mexendo aqui na tela? Está aparecendo? A mim estou vendo bem. Então, maravilha. Às vezes ele some por causa do PowerPoint. Então, a gente tem essa curva aqui na conexão em paralelo. Hoje a gente vai falar sobre conexão em série. Então, vamos ver aqui a conexão em série. Aqui, eu peguei um string misto. Ele tem aqui 3 módulos azuis, do tipo 1, 2 módulos verdes, do tipo 2. Eu conectei todos eles em série. A lei ôhmica diz que, nesse caso, as tensões se adicionam. Então, aqui o módulo tipo 1, ele tem uma certa corrente, uma certa tensão de circuito aberto, de ponto de máxima potência. O módulo tipo 2 tem um formato um pouco diferente, aqui mais alto na corrente, mas uma tensão menor. Quando eu adiciono essas duas curvas, eu tenho no total aqui embaixo a curva vermelha. Ela começa na corrente de circuito aberto do módulo verde. Aqui em cima, pulou, sem querer. Então, ela começa aqui, o primeiro módulo verde, ele encerra as atividades aqui, mas o segundo já vem logo em seguida. Então, eu tenho aqui 2 módulos verdes contribuindo para a curva característica do string todo. No final da tensão de circuito do módulo verde, deixa eu tirar essa barra aqui, está atrapalhando. Então, no final do segundo módulo, a curva vai ter uma queda e vai descer para o patamar dos módulos azuis, aqui em cima. Então, o módulo azul continua aqui, 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos. No final do terceiro módulo, a curva vermelha, né, se encerra também. Ela tem uma forte queda do terceiro módulo azul. Certo? Tem uma coisa, Hans, rapidamente.
slide está errado, que está conexão em paralelo. Você aproveitou. Ah, tá bom. Eu vou fazer tudo online aqui. Já corrigi. Pronto, obrigado. Então, mas não tinha dúvidas, não tinha perguntas até agora, né? Não. Perfeito. Então, temos essa curva característica de uma conexão em série de diferentes módulos. Agora vamos ver casos da prática onde eu preciso misturar módulos. Caso 1 é substituição de módulos por danos. E agora eu vou entrar no PVSol para a gente fazer isso realmente na simulação, né? A curva no diagrama é bonitinha, mas a gente quer ver o sistema funcionando e o PVSol que nos vai mostrar isso. Então, vou mudar aqui a tela, vou abrir aqui o projeto PVSol que eu já preparei. Então, o projeto começa aqui, essa é a tela de cadastro do projeto. Depois, tipo do sistema, eu estou usando agora dados climáticos do Rio, o meu padrão. E depois a modelagem 3D do sistema exemplar que nós modelamos aqui. É uma casa simples que montei aqui no tipo maquete. Eu coloquei módulos aqui em cima. Aqui em cima eu tenho módulos de 270 watt-pico. Seriam os módulos antigos, esses que estão com cor mais azul. O primeiro string é uniforme, são 20 módulos iguais, 270 watt-pico, totalizando 5,4 kW-pico. Na segunda fileira, eu substituí 3 módulos. Então, os módulos da esquerda são os mesmos, 270 watt-pico, mas o da direita são mais novos. 337 watt-pico são monocristalinos, enquanto os antigos são policristalinos. Então, realmente, aumentei bastante aqui a potência dos módulos. Eu fiz 2 strings para comparar os efeitos. Vamos ver a configuração dos inversores. Vou refazer aqui a configuração para vocês verem como que isso funciona. Vou apagar as conexões aqui. Primeiro vou pegar esse string aqui, marquei ele, botão direito, conectar. Eu tenho aqui 20 módulos de 270 watt-pico. E aqui na minha seleção eu tenho alguns inversores já, mas eu na verdade, quero usar um inversor específico que montei para esse exercício aqui. Um inversor exemplar que tem potência de 5 kW e uma entrada só. Eu quero conectar todos os módulos em série, então um string de 20 módulos em série, certo? Aqui está tudo verde, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar a configuração, corrente do inversor, corrente dos módulos, está muito bem dentro da faixa, fator de dimensionamento também muito bem, tensão, faixa do inversor e a tensão que vem dos módulos, e assim por diante. Não vou me demorar aqui. Então, agora eu configurei um string e conectei ele ao inversor aqui de 5 kW. Agora eu vou pegar o segundo string, conectar também. Neste momento eu tenho aqui 2 áreas de módulos separadas, porque são 2 módulos diferentes.
Aqui eu digo que eu quero conectar juntos. E as duas áreas aparecem aqui embaixo. Vou renomear aqui na primeira área com 17 modos de 270 watt pico, vou chamar de 270. E a segunda vou chamar de 330, 3 modos de 335 watt pico. Agora quero fazer uma conexão um pouco ortodoxa, uma conexão diferente que é chamada aqui no software de conexão polystring. Então marco aqui conexão polystring. Essa conexão eu preciso fazer manualmente, assumindo a responsabilidade também, pessoalmente. Então escolho aqui o inversor que eu quero usar. Ele só tem uma entrada. Primeiro vou conectar 17 módulos de 270 watts, que é essa área aqui. Depois vou conectar 3 módulos de 335, número difícil, watts. Eu quero ligar esses strings em série. Quase ficou bom, meu curso. Então, string 1 e string 2, tudo. String 1 é tudo ligado em série aqui. Aqui está ok. Aqui aparece um X vermelho, que o divisor indica quando as correntes são bastante diferentes dentro do string. Então, ele mostra aqui uma sinalização. Aqui embaixo também aparece esse alarme. O resto das configurações estão dentro do previsto. Mas ele permite continuar com isso. Então, posso clicar em OK aqui. Eu vi isso, né? Ele me avisa, esse aviso continua até o final, mas eu assumo a responsabilidade de dizer, OK, eu quero fazer assim. E agora eu tenho aqui um string feito desses 20 módulos, 17 mais 3. Então, no total, eu tenho 2 sistemas aqui com 2 inversores, certo? Pronto. Vou sair aqui do 3D. E vamos para os resultados. Agora o software vai calcular de hora em hora ao longo do ano. O sistema já terminou. Vou abrir um pouco mais a tela aqui. E vamos ver as curvas características. Vamos ver aquilo que a gente viu no PowerPoint, simulado pelo software com condições reais. Tomar uma aguinha. Aqui embaixo tem o editor de diagrama. Antes de entrar nisso, nas opções, né, tem opções do programa e aqui opções da simulação. Aqui eu posso escolher de gravar as curvas características para módulos. Eu já havia escolhido aqui tudo. O normal é não, para acelerar o processo, mas se você escolher tudo, você vai poder ver as curvas características que a gente vai ver agora. Então, é importante você se atentar para essas opções aqui. Se esquecer, então o software vai te avisar aqui também, neste momento que você esqueceu de ligar essa opção. Primeiro, nós precisamos procurar um dia com bastante sol. Aqui começar 1º de janeiro. Então, os dados meteorológicos mostram aqui que dia 1, 2, 3 de janeiro tem muitas nuvens, mas o dia 4 tem um sol bom. Porque o que me interessa, né, é a condição com irradiância forte. Então, dia 4 é um dia interessante para a gente trabalhar com as curvas características. Então, para o dia 4, vou entrar no esquema do dia. Então, essa aqui é a curva do dia, dia 4 de 1. 4 horas da manhã começa, 5 horas começa, e aqui o pico está
11 horas. Aqui embaixo, né, agora apagou, mas aqui embaixo aparecem os valores do ponto onde estou com o mouse. Olhem aqui à esquerda embaixo. 11 horas, 1024, 1014 watts por metro quadrado. Meio-dia, 1024 watts por metro quadrado. Então, aqui realmente, esses são os melhores horários, o sol mais forte no dia 4/1. Então, vou usar esse horário, esse dia, para fazer uma análise das curvas características. Então, próximo passo, curvas características. Vou escolher dia 4, meio-dia. E vamos ver aqui as curvas características do string com 20 módulos em azul e do string misto 17 mais 3. Vou colocar aqui a cor verde, que já usamos essa cor lá no PowerPoint. Ok. Vou ligar. Bom, vamos ficar primeiro na curva característica da corrente. A curva azul, ela começa aqui, vem para cá e depois ela desce. Então, a curva azul, ela tem esse formato regular, que nós vimos antes no PowerPoint. A curva verde, né, ela começa num patamar acima, que é a corrente dos módulos mais potente. Ela começa aqui com 11 amperes e meio, mais ou menos. Vou puxar isso aqui um pouco para baixo. Aqui 10,5 amperes. Aqui são 3 módulos e depois do terceiro módulo essa curva desce para o patamar azul, certo? Daqui para frente as curvas são idênticas. Somente aqui no final a curva verde ela estica um pouquinho mais para a direita, porque nestes módulos que usei aqui, na verdade os módulos verdes, eles têm uma tensão um pouquinho maior do que os azuis. Então é diferente do PowerPoint que eu desenhei. Então a curva vem um pouquinho mais para a direita por causa da tensão mais alta dos módulos verdes, né? Eles empurram a curva para a direita. Vamos ver a potência, porque a potência é o que nos interessa mais. A curva azul, vou até tirar a verde aqui por um instante. A curva azul tem aquele formato que a gente conhece. A curva verde, deixa eu ver de novo a cor. A curva verde, ela tem, olha aqui, no início ela começa a subir um pouquinho mais forte porque os módulos novos conseguem gerar mais potência do que os antigos. Aqui em cima tem essa barriguinha, que é a mesma barriguinha que nós vimos aqui na corrente. Então, essa barriga na curva da corrente se reflete na curva da potência. Então, a partir deste momento, a gente não ganha mais nada pelos módulos novos, mas a gente também não perde. A curva é idêntica. Agora, aqui em cima, né, ponto de máxima potência azul fica mais ou menos neste ponto aqui. 4.378 watts. A informação está aqui embaixo, mas eu não consigo mostrar ao mesmo tempo. A curva verde, como ela se estica mais para a direita, como os módulos verdes têm uma tensão de circuito aberto um pouquinho maior, ela tem um ponto de máxima potência aqui em cima. Então, eu ganhei um pouco de potência aqui. É bem menos do que a diferença de potência que eu instalei, mas é um ganho. Então, já ganhei um pouquinho com essa troca
mesmo que seja bem menos do que o calculatório. Então, aqui a gente está falando de 4.378 e aqui de 4.450, 4.486, então dá mais ou menos 100 e poucos watts de diferença. Certo? Alguma dúvida, Mauro? Alguém questionou isso até agora? Não. Está indo bem, vai lá. Então vamos seguir aqui. Então isso é um olhar instantâneo, meio-dia do dia 4 de janeiro. O que nos interessa mesmo é a geração ao longo do ano. E essa geração ela aparece aqui no balanço energético, configuração. Eu posso escolher aqui entre os inversores, eu posso ver os dois um em cima do outro. Nessa tela aqui, acho que é melhor escolher entre os inversores. A primeira configuração é o inversor com 20 módulos em série, os módulos antigos. Mismatch é o que nos interessa. Tem um valor de 2 pontos percentuais de perda por mismatch, é um valor configurado nas opções da simulação aqui. Um valor que normalmente já está em 2%, porque cada módulo é um pouquinho diferente, né? Um tem uma potência um pouco maior, outra potência um pouco menor. Está dentro da natureza dos módulos, então normalmente já se aplicam 2% aqui. O mismatch da conexão nesse primeiro sistema está zerado porque todos os módulos são idênticos. Agora vamos olhar o segundo sistema. Aqui aparece 1,05% de perda por mismatch. Porque eu usei módulos diferentes. Os 2% se repetem. Aqui, então, tem uma perda por mismatch, mas, na verdade, existe também um ganho porque a potência é mais alta. Esse ganho eu vejo quando olho aqui para o inversor. Então, os módulos mais novos, eles conseguem transformar mais energia, mas depois tem uma perda por mismatch. Então, a energia na entrada do inversor 1 são 8.272 kWh. No inversor 2, eu tenho uma energia maior entrando no inversor e o total gerado no ano inteiro é essa energia aqui. Inversor 1 no inversor 2. Agora as potências são diferentes, então vou ter que fazer um cálculo que eu fiz no PowerPoint. Então vou voltar aqui para o PowerPoint. Aqui tem esses passos que a gente fez. Chegamos aqui nessa tela. Então, sistema 1 tinha 5.400 5,4 kW pico de potência. Energia gerada por ano, que é aquele valor que a gente viu por último, 7.987 kWh. Dá um rendimento de 1.479 kWh por quilowatt-pico. O string novo, misto, ele tem uma potência mais alta, ele gera mais energia, o rendimento por quilowatt-pico é um pouco inferior. Então, eu adicionei 3,6% de potência, eu ganhei 1,9% de energia, mas por causa do mismatch eu perdi 1,6% de rendimento. Bom, resultado, né? Nesse caso, valeu a pena de trocar os módulos, sim, porque eu ganhei mais energia. E com certeza saiu muito mais barato do que trocar o string inteiro, né? Troquei apenas 3 módulos no string de 20.
Então, melhor do que trocar tudo de uma vez só porque 3 deram defeito. Certo? Alguma dúvida? Peraí, Hans, tem uma questão Sim. aqui. Só um instante. Pode até ligar o microfone, se alguém quiser falar. O Juliano está com uma questão. Juliano, você quer falar aí? Pode falar. Deixa eu trazer você aqui. Juliano, para você colocar a tua questão. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Tem lá naquela curva, na curva PV ali verde, tá? Que temos aquela pequena barriguinha ali embaixo. Algum tipo de inversor, ali no caso que tem essa barriguinha, será que o inversor, em algum tipo de inversor, não pode parar de rastrear nesse momento aí? E não chegar no ponto de máxima potência? Lá ele começa lá do outro lado. Ele começa lá na tensão, né? Então não tem problema esse... Boa pergunta. Deixa eu ver se eu fiz até umas experiências, eu tentei fazer outros módulos. Então, se essa barriga, digamos, subir mais e ficar mais significativo, né? Como existe, por exemplo, com sombreamento. Então, como vou explicar isso? Aqui, essa barriguinha, ela é tão pequena que acho que não vai poder atrapalhar o inversor, porque aquela barriga aqui em cima é muito mais alta. Se eu tivesse um string com módulos mais potentes e trocando um módulo potente por um antigo, menos potente, eu vou acabar tendo 2 morros aqui em cima mais próximos. Mas pelas experiências que eu fiz, e você pode até repetir isso, esses 2 picos, eles ficam muito próximos. Dá um formato mais ou menos assim, tipo um camelo com 2 morros, que tem pouca diferença de potência. Então, também não atrapalha. Então, enquanto os módulos estão funcionando inteiramente, e a gente não vai ter um módulo de, sei lá, 200 watts e outro de 400 watts, não vai ter problema aqui com esses vários pontos de máxima potência. No sombreamento, o que ocorre é que o módulo deixa de funcionar por 1/3, por 2/3. Aí sim o efeito é completamente diferente. A gente pode até ver isso num outro webinar, analisar essa questão do sombreamento para completar aqui a visão, né, nas curvas. Acho que pode ser bem interessante. Ok. Respondido? Uhum. Obrigado aí pela participação, Juliano. O Remarcos, ele está perguntando se vai ser a diferença dos módulos dupla célula com os módulos normais. O PVSol, neste momento, não calcula diferente dupla célula do que célula inteira. Isso vai entrar num dos próximos releases, a gente pode até ver isso também. Mas a comparação que a gente está fazendo não tem a ver com dupla célula, então com a construção do módulo, porque não tem sombreamento, né? Os módulos half cell, eles têm uma grande vantagem quando você tem um sombreamento parcial no módulo, da forma que a metade inferior do módulo fica sombreada e a metade superior continua trabalhando. Mas, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com módulos inteiros. Então, isso entra também na questão de sombreamento que já surgiu na conversa com o Juliano. Então, aqui não tem impacto por causa disso. Mais uma questão, Hans. O Diego Trisotti,
Ele está perguntando aqui, na questão da ligação física, como ficariam esses módulos novos em relação aos todos em série? A ligação física, bom, ligação física dos conectores é a mesma coisa, né? Que você conecta simplesmente um no outro. Se você seguir a norma de instalação, você tem que usar o mesmo conector de um lado do outro. Então, a gente tem que fazer uma emenda que de um lado tem o conector do módulo antigo, do outro lado tem o conector do módulo novo. A outra questão é a fixação nos trilhos. Eu já tive isso, né, Mauro? Lembra quando a gente aumentou o nosso sistema aqui da Solarize? Os módulos novos eram mais finos do que os antigos. E nesse caso, a gente separou em fileiras diferentes, porque não dá para fixar o módulo de 35 milímetros com a mesma peça de um módulo de 40 milímetros. Então, realmente, você tem que analisar caso a caso como você consegue fazer isso fisicamente em cima do telhado com a estrutura que você tem. Talvez tenha que separar, realmente, tem que separar fisicamente esses módulos. Aí não fica tão bonito quanto era antes. Ok, está atendido aí. Todos aí que perguntaram, agradecer as explicações. Maravilha. Então, vamos seguir aqui. Então, vamos ver o caso 2, a ampliação de um sistema, que já discutimos na semana passada. O que nós fizemos? Nós analisamos um caso real da empresa Elite. Vocês estão vendo à direita o sistema instalado de 2017. O vídeo, a gravação do webinar está no YouTube, é acessível pelo nosso site, né? Semana passada a gente não gravou desde o início, né? Eu regravei os primeiros slides que não estavam gravados ao vivo, mas está tudo junto ali na internet. Então, a questão era aumento da potência do sistema existente sem troca do inversor. E a proposta da própria Elite era strings com novos módulos em paralelo com os existentes. Vamos hoje comparar essa solução com uma solução de conexão em série. Então, aqui nesse slide, nós temos em cima o sistema antigo que tinha 4 strings, cada string com 25 módulos de 290 watt-pico, somando então 29.000 watt-pico. E vamos comparar duas opções. Opção A, à esquerda, foi aquela que nós analisamos semana passada. Os strings antigos seriam reduzidos em um módulo, então 4 strings de 24 módulos, e conectados em paralelo 2 strings de 19 módulos de 365 watt-pico. Então aqui também esses módulos novos, né, respondendo, acho que foi a resposta nesses módulos novos, 365 watt-pico já são módulos half-cell também. Tem formato diferente, 2x1, enquanto os antigos têm 1x165. E, deixa eu ver aqui no meu script. Bom, essa proposta já tinha sido feita por causa das tensões. Estou sacaneando aqui, deixa eu ver, volto aqui. Pronto. Por causa das tensões dos módulos antigos, 24 desses módulos têm uma tensão muito próximo a 19 módulos dos novos. Então, essa comparação já havia sido feita pela própria Elite e a gente reconfirmou isso dentro do revisor. Opção B seria modificar o arranjo, fazer desses módulos um arranjo de 6 strings com 16 módulos cada um, de 290 watt-pico, mas conectados em série a cada um desses strings, 6 módulos de 365 watt-pico.
da forma que nós temos 6 strings mistos, totalizando quase 41 kWp, um pouquinho menos do que aquele ali, porque, né, esse número tem que ser divisível por 6, aqui por 4, por 2, então o número não é exatamente o mesmo. Voltando à questão, né, como que isso seria fisicamente? Não seria tão fácil. Eu tenho aqui módulos pequenos, módulos grandes, então realmente tem que pensar muito bem como é que eu faço a instalação física em cima do telhado e a conexão elétrica para funcionar isso depois e para não dar uma salada de fios em cima do telhado, né? Então, nós estamos estudando aqui o conceito de ligação série paralelo. A solução à esquerda, com certeza, é muito mais fácil de realizar do que a solução à direita em termos de instalação física. Mas nós hoje queremos entender como que seria, se isso seria vantajoso, desvantajoso, será que vale a pena conectar em série do que em paralelo? Isso aqui é o interesse hoje. O resto se resolve depois. Então, o que nós vimos, deixa eu ver aqui no meu script. O que nós vimos já antes, quando faço a conexão em série, eu tenho uma corrente mais alta, que eu não consigo aproveitar na potência, mas eu tenho um ganho em potência porque os módulos novos têm uma tensão mais alta. Agora eu vou entrar dentro do PV-Sol para a gente ver essa comparação no próprio PV-Sol. Então, esse aqui é o projeto que eu recebi lá em janeiro da Elite. Neste momento estamos trabalhando com dados climáticos de Ijuí. Isso é importante porque você vai ter que escolher uma outra data para analisar as curvas características. O sistema fotovoltaico modelado aqui tem a seguinte cara. Vamos ver primeiro. Esse sistema seria o sistema da opção A. 4 strings antigos, mais 2 novos, conectados em paralelo. E o outro edifício fica do lado para a gente ter a mesma condição de irradiação. 6 strings antigos e 6 novos. E agora já vou entrar na configuração dos inversores. Então, aqui ficou invertido. O sistema 2 é aquele antigo. Vou tentar editar conexões. Então, a conexão feita aqui, o inversor aquele que já estava sendo utilizado, de 33 kWp. 4 strings de 24 módulos de 290 Wp, aqui embaixo. Em paralelo com 2 strings de 19 módulos de 365 Wp. 96 mais 38 módulos fotovoltaicos, certo? O outro sistema foi configurado da seguinte maneira. Deu um pouco mais de trabalho de montar isso, mas é fácil de fazer também. Então, o inversor, então eu marquei aqui conexão polystring, o inversor ABB, escolhi o inversor. E eu defini vou tirar aqui umas... Não, vamos refazer isso aqui para mostrar para vocês como que se faz isso.
melhor do que explicar na teoria. Então, aqui embaixo eu tenho 96 módulos de 290 watt-pico. Eu mudei o nome aqui para facilitar. E 36 módulos de 365 watt-pico. Aqui, conexão por string. Eu escolhi o inversor aqui. 33. Ele só tem uma entrada. Eu vou começar um string de 16 módulos em série de 290 watt-pico. Vou adicionar uma linha. Conectar. Um string com 6 módulos em série da outra potência. Vou ligar eles em série. Agora o segundo string. 16 módulos de 290 mais 6 módulos de 365. E assim por diante. Então, vocês estão vendo que é trabalho manual, mas é muito simples. E é uma grande vantagem do PVSol que você realmente tem o controle na mão, né? Os outros softwares, eles são muito simples, que não permitem fazer essas configurações avançadas que a gente está fazendo aqui. Ou então, muito automáticos, já pensam por você e também não permite fazer o que você acha melhor. O PVSol tem essa grande vantagem de que ele é automático para o vendedor, para a primeira proposta ou para projeto simples, mas se você quiser fazer alguma coisa diferente, como é o nosso caso aqui, você tem na mão o que você precisa fazer. E agora nós fizemos aqui os 6 strings mistos. Podemos verificar os parâmetros elétricos, tensão, está muito bem dentro da faixa, tensão circuito aberto também, corrente. Na potência, a gente extrapolou a potência de entrada, mas foi isso que a gente estava querendo fazer, a gente estava querendo usar melhor esse inversor. O fator de dimensionamento ficou em 124%, que também não é nada demais. 41 kW de módulos por 33 de inversor. Pronto. Agora o sistema aqui, né, automaticamente ele fez os strings na vertical, vamos arrumar na horizontal. Cada cor é um string, então a gente consegue visualizar muito bem aqui a organização dos strings aqui no nosso telhado. Então, vou sair daqui e fazer a simulação. Novamente, já marquei para ter as curvas características. Vamos chegar aqui nos resultados. Editor de diagrama. Primeiro quero radiação sobre plano inclinado. Vou começar dia 1º. Então, aqui em Ijuí, dia 1º e 2 de janeiro já tem muito sol. Dia 3 tem até um pico de sol aqui. Vai estar no dia 1º, dia 2. Aqui, ó. Dia 2, 11 horas, tem mais sol aqui, então vou usar esse horário aqui, dia 11. Dia 2, 11 horas, para analisar curvas características. Quais são as curvas que nos interessam? Vou voltar primeiro para o sistema da semana passada. Aumentar o tamanho da tela aqui. Então, o que nós vimos na semana passada
Já? Pesquisando aqui se tem alguma... A curva característica na ligação em paralelo, né, ela tem aqui esse cotovelo, né? Curva característica é essa aqui. Depois tem esse cotovelo por causa da tensão de circuito aberto, que é um pouco mais alta para os módulos novos. E aqui ela tem um formato muito bem definido. Agora eu vou ver a curva característica nova. Entrada do inversor, aqui, 16 mais 6, 16 mais 6 em paralelo, né? Está tudo escrito aqui. Vou mudar um pouco de cor aqui. Aqui também. Então, a curva característica da ligação em série, ela tem esse efeito que nós já vimos antes. Os módulos novos fornecem uma corrente mais alta, ligeiramente mais alta, da forma que nem aparece direito nessa curva aqui. Aqui o ponto de máxima potência, ele tem um formato muito bem definido, que é importante para o inversor, né? Ele não tem vários pontos, mas a corrente mais alta ela não chega aqui. Só que a corrente chega mais, a tensão chega mais para a direita por causa da tensão mais alta dos módulos novos, um fato que a gente não viu aqui na base de dados, pode até fazer isso, mas se você entra e faz todas as pesquisas, você vê toda essa informação aqui por trás. Comparar os dois, mostra uma diferença, mas na verdade não mostra exatamente o resultado, porque o comportamento também é um pouco diferente ao longo do ano. Então a curva azul tem uma potência um pouco mais alta do que a curva verde, mas isso é realmente uma imagem instantânea e não o comportamento ao longo do ano. Vamos aos resultados. Então, aqui embaixo, novamente, eu tenho os resultados energéticos para os dois sistemas, e esses valores eu vou levar agora para a minha planilha, que eu tenho dentro do PVSol, dentro do PowerPoint. Vamos lá. Então, comparação das opções. O sistema antigo tinha 29.000 watts-pico, gerava uma energia de 39.000 kWh por ano, um rendimento de 1,37 kWh por kWp. O sistema que nós vimos semana passada, opção A, conexão em paralelo, tem uma potência de 41,17 kWp, gera 58.000 kWh por ano, um rendimento de 1.414 kWh por kWp. A opção B em série tem 40.980 watts-pico aqui, gera 57.000 kWh por ano, o rendimento 1.398 kWh por kWp. Então, na comparação, a opção A, ela ganha, em termos de potência, 42%, aqui 41%, e seria bom abrir aqui um dígito, eu acho. Então, aqui, aumentar um dígito. Pronto. Então, 42% a 41,3% de ganho de potência. Energia tem um ganho de 46,5%, em comparação a 44,2%. O rendimento aumentou aqui 3,2% e, no segundo caso, 2%. Então, esses números indicam que a opção A
é mais interessante neste caso aqui. Então, inclusive, um rendimento maior. Mas eu não me atrevo a afirmar que, em todos os casos, a conexão em paralelo seria melhor do que a conexão em série. O importante é você simular isso no software. Porque pode ter condições diferentes, pode ter comportamento dos módulos com baixa irradiação diferente, com alta temperatura diferente, que faz a diferença no resultado final. Então, não dá para, pelo meu ponto de vista, não dá para afirmar que sempre a conexão em paralelo seria melhor do que a conexão em série. Realmente, o software serve para isso, né? É muito rápido fazer essa comparação. E aí você tem fatos na mão, você tem fatos para tomar decisão, que é o propósito do software. Bom, tem dúvidas, questões sobre essa comparação aqui, antes da gente entrar no resumo desse webinar? Temos duas questões colocadas aqui, ó. Uma foi o Marcelo que colocou. Ele está perguntando se existe alguma estratégia recomendada para os casos onde o cliente já tenha a ideia de aumentar o sistema maduro. Se é mandado prever o inversor com folga ou adquirir um novo? Não. Acho que essa é uma decisão bem difícil de tomar. Pois é, porque acho que o ideal, na verdade, é você deixar um inversor com uma entrada livre. Mas se você instalar um inversor mais potente agora, né, você vai ter uma certa perda de eficiência ao longo dos anos que você não vai estar utilizando ele plenamente, porque a eficiência dele depende da potência que entra, né? Se você usa ele numa potência muito baixa, você tem perdas associadas e você tem uma perda financeira, né? Você investe agora e nos próximos anos não vai ter retorno em cima desse investimento. E a outra opção, na verdade são três opções. A primeira opção é instalar um inversor maior agora. A segunda opção seria trocar o inversor quando você faz o aumento. E a terceira opção seria instalar um sistema adaptado agora e instalar um novo inversor paralelo quando realmente fizer o aumento do sistema. Eu acho que depende muito da visão do cliente, quando que vai ocorrer o aumento do sistema e também da psicologia da venda, da psicologia do cliente, que ele acha mais apropriado. Então, eu não acho que tenha realmente uma linha de raciocínio que diz sempre você deve fazer isso ou aquilo. É sempre uma ponderação entre alternativas que você vai ter. No meu caso, nosso caso aqui, né, instalei inicialmente um sistema de 2 kW pico e na hora de tocar, toquei o inversor também, quanto um de 4 kW pico, que tinha duas entradas e com duas entradas, claro que pude conectar módulos antigos numa entrada e módulos novos na outra entrada, que é muito melhor do que fazer essa jogada que a gente fez nesse exemplo lá da Elite. Ok, Rando, obrigado. O Pedro Rabelo tem uma questão também. Ele está perguntando, ele está falando o seguinte: para os módulos mais novos, você tem desperdício de corrente por não aproveitar essa corrente mais alta. Sendo assim, se tem perdas por aquecimento, como avaliar a de vida útil do módulo? Bom, a gente está falando aqui de 5%, 10% de corrente que você não aproveita. Será que isso faz tanta diferença? Sendo que o módulo ele tem uma eficiência abaixo de 20%. Então, na verdade, você fala de 10% em cima de 20%, são 2% da irradiância que poderia talvez aquecer o módulo a mais.
Assim, eu nunca pensei sobre o caso, estou pensando alto mesmo. Então, não me parece muito impactante nesse contexto. Mas realmente não sei se é isso mesmo. Eu acho que é um efeito desprezível, mas não consigo afirmar, não sei se alguém já testou isso, verificou isso na prática. Teria que ser um teste, né? Uma análise universitário, científico mesmo, ter a mesma strings em paralelo, fazer a mesma conexão, ficar medindo ao longo do tempo. Bom, Ok. a avaliação. Tá. Depois que eu vi aqui que o Pedro poderia ter falado, que ele respondeu na hora, eu acabei perguntando por ele. Mas então Sim. tá. Ok, está resolvido então. Por enquanto é isso. Vamos lá. Então, vamos resumir aqui. Sim, é possível substituir módulos antigos por novos. Tem ganhos de energia, sim, mas não na mesma medida que você aumenta a potência dos módulos. É sim possível ampliar sistemas antigos com módulos atuais. Você pode conectar em série e paralelo. E, bem, depende muito você realmente tem que analisar isso. Você tem que analisar os parâmetros elétricos da forma que a gente fez semana passada e hoje. Conexão física, layout físico, ganhos elétricos, trabalho, né? Voltando aqui. Esse layout aqui, opção B, para você instalar, vai dar um trabalho danado. Então, eu não me animaria a fazer isso, mas pode ter casos onde essa conexão seria mais fácil, ou você escolhe módulos do mesmo tamanho que você consegue encaixar melhor. Então, tem muitas variantes ainda no meio do caminho, que eu imagino que a Elite, quando veio com essa ideia, ela já deve ter feito muitos cálculos, já deve ter analisado várias opções, até chegar com essa proposta aqui. E tem que calcular, tem que simular no software, não adianta você ficar no achado, né? Bom, esse webinar a gente vai publicar no site, pvsol.com.br, no nosso site também. Eu queria acrescentar um pouco sobre o PVSol, depois a gente pode entrar em mais perguntas, não sei entrar em mais perguntas. Então, quais são as características do PVSol? Ele ajuda muito na venda, porque ele facilita para o vendedor fazer uma proposta ágil, uma proposta automatizada, porque nem todo vendedor conhece curvas características e consegue entrar nesses detalhes aí. Uma proposta assertiva que fica bonita, que realmente convence o cliente, e uma proposta tecnicamente viável, porque ele vai usar botões automatizados. O projetista, ele consegue, como vocês viram, realmente mexer nas entranhas do sistema fotovoltaico, quem consegue jogar módulos para lá e para cá, consegue avaliar variante e vai ter como resultado peers que apoiam a decisão que ele pode levar ao cliente. E para execução tem a documentação necessária, que também é emitida pelo software. Nós temos várias fontes de informação. Tem o site pvsol.com.br, que leva a uma página dentro do nosso site. Isso vai ter uma repaginação em breve, porque está muito simplificado. Então, aqui você pode baixar a licença teste grátis por 30 dias. Ela é completa. Ela só tem restrições no relatório. Mas o cálculo é completo. Tudo que a gente fez, você pode fazer na licença teste grátis. Aqui tem próximas datas com o PVSol. Bom, curso em São Paulo, agora início de abril, não vai acontecer, por causa, vocês sabem. Curso em junho, em maio aqui no Rio de Janeiro, está agendado. Vamos ver o que acontece. No Fórum Gerês Sudeste, em julho, no Rio de Janeiro, já tem pelo menos
4 meses pela frente, que espero até lá a gente consiga realmente voltar a operar normalmente. E nós programamos um fórum brasileiro do software PVSol com várias apresentações da prática. Então, tem pessoas que trabalham com o PVSol todo dia, que vão trazer os seus resultados, as suas dicas, como que eles trabalham lá para o fórum. Era para acontecer semana passada. Bom, tem aqui vídeos recentes, por exemplo, o webinar da semana passada, um vídeo sobre venda, processo de venda com o PVSol, e que tem muitas informações aqui. Tem tutoriais para quem está começando a trabalhar, tem novidades, bom, vocês conseguem ler isso mesmo. E tem ainda no Facebook, um grupo PVSol, também, deixa eu ver aqui, PVSol Brasil, um fórum de discussão com 2.400 membros, cresce todo dia. 2 pessoas querem participar desse grupo. Daqui a pouco vão ter vocês também. Então, isso que a gente quer fazer, está fazendo, então tem que atualizar aqui esse número também. A Intersolar, onde a gente está presente, né, foi adiada para novembro, 17 a 19 de novembro. Nós vamos estar presentes, com certeza. Levar o PVSol, levar workshops, levar descontos também. Esse fórum vai ter descontos também aqui para vocês. Bom, Mauro tem mais dúvidas, também pode anunciar de novo, né, o webinar da semana que vem, porque deve ter outras pessoas agora. Bom, antes de ver aqui as perguntas, eu joguei no chat aí, eu coloquei para vocês um link que leva para um questionário de avaliação do nosso webinar, tá? Que é muito importante ter o feedback de vocês, saber se vocês gostaram, não gostaram, se tem sugestões, tá? Então, quem puder preencher, a gente agradece muito, tá? Tem alguns agradecimentos. A questão mesmo não foi mais nenhuma, tá? Então, semana que vem vai ter... Em breve a gente vai estar divulgando, mas para vocês que estão com a gente aqui agora, já falei mais cedo e vou repetir. Semana que vem, dia 3 de abril, vamos ter uma apresentação de drones como ferramenta de trabalho para usinas fotovoltaicas de pequeno e grande porte. Vai ser apresentado pelo Fábio Talk, da 6D Drone, tá bom? Então é isso. Então, agradecer muito a presença de vocês, estar nesse espaço aqui, podendo compartilhar conhecimento, apresentando soluções, e o nosso foco é a qualidade nas instalações, nos serviços prestados. Tá? Então é isso. Muito obrigado a todos, obrigado, Hans, muito boa apresentação, e mantemos contato. Em breve, vamos colocar aí a gravação desse webinar no site também.